Olá, amigos do TradingView. Eu sou Gustavo Corrêa e vou trazer hoje para você um conteúdo puramente educacional. Eu entendo que muitos de vocês aqui já têm um conhecimento intermediário e até um conhecimento avançado. Então, talvez o conteúdo que a gente vai trazer agora aqui seja bem mais voltado para aqueles que estão começando. E se você acha que esse conteúdo para quem está começando faz realmente sentido, comenta aqui embaixo e já deixa um like para a gente. Hoje nós vamos falar sobre padrões de candles. Os candles fazem parte importante da leitura dos gráficos, no qual nós analisamos ali e até gostamos de olhar. Os candles, nós precisamos sempre entender que eles nos passam 4 informações básicas. Não esqueça disso. Todo candle traz 4 informações básicas. Quais são as 4 informações? É a que você consegue observar aqui, ó. Aqui você vê um candle positivo, tá? Você vê a sua máxima, que foi o ponto mais alto em que o candle chegou. Como nós estamos vendo um candle positivo, nós vemos o seu fechamento, o corpo do candle, não o seu pavio, mas o corpo do candle fazendo o seu fechamento, a abertura e a sua mínima. Então o candle fala para a gente essas 4 informações: máxima, fechamento, abertura e mínima. O candle negativo ele nos dá também essas mesmas 4 informações: máxima, agora abertura, porque ele abriu aqui e aí caiu o preço. Aqui então agora é o seu fechamento aqui embaixo e aqui a sua mínima. Conseguiram compreender então? É bem simples. Lembre-se que todo candle nos conta 4 informações básicas. Por isso nós vamos ver hoje nessa aula 3 padrões de candles de reversão para alta. E nós vamos trazer ainda em próximos vídeos mais conteúdos a respeito de candlesticks, ok? Vamos ver hoje apenas 3, tá? Existem muitos padrões de candles que nos falam sobre reversões, mas hoje nós vamos ver apenas 3, tá bom? Vamos começar primeiramente com este padrão aqui. Quando um candle negativo cai, muitas vezes este candle fecha próximo da sua mínima e logo em seguida o próximo candle ele sobrepuja o candle anterior por completo. Ele é maior que o corpo do candle anterior. Como é o nome deste padrão? Este padrão ele leva o nome de engolfo de alta. Ele é o famoso engolfo de alta, tá? Então, quando nós vemos que um candle fecha negativo, mas o corpo do candle que vai ser o próximo candle, no caso, o próximo candle que seguirá ele consegue ultrapassá-lo, o seu corpo sendo maior que o corpo do candle anterior, isto é um engolfo de alta, bem como vocês conseguem ver aqui. Veja só que por você entender essa leitura do engolfo de alta, você consegue, por exemplo, entender um padrão muito comentado na análise técnica, que é esse aqui, ó. Quando um candle negativo rompe um suporte, por exemplo, importante, ó, um negativo aqui rompeu um suporte importante, e o próximo candle vem e engolfa o candle anterior, existe até um setup que é muito usado por traders que se chama a Bear Trap. Bear Trap nada mais é que um setup ativado, uma armadilha para ursos ativado por um engolfo de alta. Então note como é importante você entender os padrões de candles para você conseguir ligar os pontos e entender muitos dos setups que grandes traders usam. Veja então que este é o engolfo. Agora nós vamos estudar ver um outro padrão de candle, tá? Que é este aqui, ó. Como é o nome deste padrão de candle? Esse padrão de candle, ele é muito conhecido como Haramid alta.
Harami de alta. Poxa, mas por que esse nome, não é? Então, como o padrão de candlesticks é um padrão japonês, Harami quer dizer mulher grávida, tá? Quer dizer grávida, na verdade. E por que isso? É porque parece ao olhar assim que este candle aqui está esperando um bebê. É por isso, tá? Então, Harami de alta quer dizer isso, que o candle posterior a esse tem o seu corpo dentro do corpo do candle anterior. E é bem isso mesmo. Veja que o corpo deste candle aqui, ele poderia até ter pavis, não tem problema. Ó, ele poderia até ter paviozinho do candle, não tem problema. Mas veja que ele está dentro do corpo, ele está dentro da área equivalente ao corpo do candle anterior, tá? Muitos operam este padrão chamando ele de inside bar, né? Ou seja, barra dentro da outra, né? Uma barra dentro do corpo deste aqui. Então é um Harami de alta. Normalmente, após vermos um padrão desse aqui, assim como no caso, tá? Assim como no caso do engolfo de alta, nós observamos uma maior chance de um rompimento para cima, tá? De uma continuidade não, de uma reversão de tendência, tá bem? E o mesmo nós conseguimos enxergar, gente, neste engolfo. Normalmente os engolfos de alta, quando ocorrem, eles também eles dão reversão e continuam o movimento de alta, tá? Isso é algo muito importante de destacar também, que esses padrões que nós estamos vendo de candles, eles são padrões de reversão de alta. Então, normalmente eles vão aparecer aonde? Em fundos de mercado. Ou eles vão aparecer em níveis importantes de Fibonacci, ou eles vão aparecer em fundos de mercado em qualquer tempo gráfico, ok? Muito bem. Então esse é o Harami de alta. E veja que também, por você entender como é um Harami, você consegue entender o que é um inside bar, né? Que é um padrão também muito operado por traders. Vamos ver aqui também o terceiro padrão de candlestick. Esse terceiro padrão de candlestick aqui é um dos meus favoritos, tá? Assim como o engolfo de alta, esse padrão aqui ele é um dos meus favoritos, tá? Que é a estrela da manhã. Ok? Estrela da manhã. É este candle aqui, ó. Normalmente este candle sim, ele aparece muito, muito no fundo do mercado. Por quê? Porque ele vem precedido por algumas barras negativas, fechando cada vez mais baixo, e de repente, este candle nos dá a informação de que os compradores tomaram conta do jogo e conseguiram fechar positivo. Normalmente este candle gera depois dele candles positivos mostrando uma bela reversão. Então a estrela da manhã é um belo candle para reversão. Se você acompanha o meu trabalho aí, você já ouviu falar várias vezes, e eu comentando, né, a respeito do preço de fechamento de reversão, que é um setup muito usado, que eu uso bastante, o preço de fechamento de reversão. Ele é um setup onde se usa, né, a estrela da manhã como a ignição, como o sinal para este tipo de setup. Claro que tem que atender algumas premissas, né, para ser um preço de fechamento de reversão. Não podemos confundir preço de fechamento de reversão com estrela da manhã, porque às vezes as premissas não são as mesmas, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara. Mas o princípio é observar uma estrela da manhã em fundo de mercado. Então, nós observamos aqui, amigos, 3 padrões de reversão apenas usando a leitura de candlesticks. Vimos o engolfo de alta, vimos o Harami de alta e vimos a estrela da manhã. Nas próximas aulas nós vamos trazer outros padrões de candle. Nós vamos trazer alguns padrões de candles envolvendo reversões para queda. Vamos ver onde observá-los e quais são os mais comuns. Se você acha que esta aula serviu para ajudar você de alguma maneira, você que está começando, peço que, por favor, deixe um like aqui para apoiar o meu trabalho e para eu entender que estou no caminho certo. E se você quiser deixar um comentário aqui também sobre qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários e também vou ajudar na medida do possível. Se você não me segue ainda no TradingView,
clica na minha foto e vai em seguir para ficar por dentro das minhas próximas notificações. E também, se você tiver dúvida sobre qualquer informação minha, leia na minha bio. Um abraço, até mais, fui.